Queridos, que a graça de Cristo seja sobre a sua vida, amém? É bom estarmos juntos aqui mais uma vez, e melhor ainda, eu costumo dizer isso a meus irmãos, lá na nossa igreja, que melhor ainda é quando a gente tem convicção que Jesus veio ao culto, e Jesus veio ao culto hoje, viu? É possível percebê-lo, sentir a presença dele entre nós. Glória a Deus por isso, é uma alegria muito grande estar aqui. Como Eliseu disse, nós somos amigos e eu tenho um carinho por essa igreja e louvo a Deus pela vida dos irmãos, os irmãos do Ministério de Família, que Deus possa abençoar, e eu tenho certeza que nós teremos aqui um tempo abençoado. Eu estou acompanhado da minha esposa, Jaqueline está ali, Gaelzinho está do lado dela, e é uma bênção tê-los aqui, tá? Deus abençoe. Irmãos, vamos ao texto bíblico, Mateus capítulo 7. Eu sei que eu poderia usar Lucas também, mas eu vou usar Mateus capítulo 7, e a partir do verso de número 24, para nós pensarmos essa noite e ouvirmos aquilo que Deus tem para o nosso coração. Diz assim o texto: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, eu vou compará-lo ao insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não com os escribas. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, daqueles que são leitores da palavra de Deus. Inclusive, já tem um tempo que eu tenho inclinado o meu coração a essa meditação. E é claro, meus irmãos queridos, que a proposta de Jesus no texto está muito clara. Jesus aqui está encerrando o Sermão da Montanha. Essa estrutura doutrinária que ele está estabelecendo para os discípulos e toda a multidão. É por isso que eu fiz questão de ler o versículo 28 e 29, porque o escritor do Evangelho, Mateus, faz questão de concluir, de dizer que aqui Jesus encerra todo o tratado teológico e doutrinário que ele fala, que chamamos de Sermão da Montanha, nesse capítulo. Encerra com uma história muito trivial. O que Jesus conta como ilustração dentro do que está proposto do versículo 24 ao versículo de número 27, não é uma história erudita, não é uma história que traz qualquer tipo de novidade. O que ele está falando e propondo como ilustração aqui, usando a figura de dois homens, usando a figura da construção e de duas casas, era uma coisa comum. Ele vai falar de homens que constroem a casa sobre a rocha. E aí ele está usando um exemplo que ali na Palestina era muito comum, às vezes acontecia, de as pessoas construírem casas em lugares que eram rios, que por motivo ou por causa daquele período de calor, o rio estava seco, aparentemente parecia um bom lugar, e lá se construíam casas. É por isso que Jesus vai dizer que desceu a chuva, o vento, e foi grande a pancada contra a casa. Jesus está falando e usando aqui algumas questões. A chuva está, de certa forma, vindo contra o telhado, vento às janelas, e a água que vem forte bate diretamente no alicerce da casa. Ele não está falando nenhuma novidade para aquela gente, mas ele está dizendo que todos quanto ouvem a minha palavra
Eu vou tornar alguém, e pratique, eu vou tornar semelhante àqueles que edificam a casa sobre a rocha. Tem um detalhe descrito pelo doutor Lucas, que ele vai dizer que o homem que constrói sobre a rocha, ele cava até encontrar. Nós aqui, mesmo aqueles que não são construtores ou pedreiros, sabem muito bem, mas quem já casou e construiu casa ou vai casar, sabe o que é cavar uma sapata, por exemplo. E algumas muito largas e fundas. Dá trabalho. Mas é necessário porque a estrutura está posta ali. A força do muro ou da casa depende ali daquela profundidade ou da maneira que aquilo foi feito. Então é isso que Jesus está fazendo. Ele está chamando a atenção para aqueles que estão ouvindo um longo sermão da necessidade de tornar aquilo alguma coisa prática para a vida. Ele está convidando aquela gente a transformar aquilo em algo prático para a vida cristã. Jesus também está fazendo uma crítica aos religiosos. Por quê? Porque os religiosos eram excelentes na escritura, dominadores da lei, mas pouco praticantes. O que Jesus está a dizer quando torna ele semelhante àquele que põe a sua casa na areia, é dizer que não adianta ter conhecimento profundo sobre a palavra ou a lei se não há intenção de encarnar aquilo que se sabe. Essa é a proposta do texto. E a nossa tarefa essa noite, na ajuda do Espírito Santo, é compreender como que nós podemos ter consistência nas nossas relações, diante das aflições da vida, além de nós pensarmos nos desafios que vêm sobre aquilo que a gente considera uma estrutura. Sobretudo, nós teremos a tarefa de sair daqui pensando que Cristo sempre nos convida a uma vida prática, a uma vida de encarnação, a uma vida onde o discurso supera a fala e encontra a vida. Essa é a nossa intenção nessa noite. Pensando nisso, eu resolvi refletir com vocês sobre essa ideia. Todas as casas são iguais em dias ensolarados. Ou seja, quando a gente bate uma laje, por exemplo, é na hora que chove que a gente vai saber se a laje foi bem batida. Correto? A gente espera chover para dizer, olha, fizemos um bom trabalho. Porque enquanto está sol, não tem inundação. Enquanto está sol, não tem goteira. Enquanto está sol, os problemas não aparecem. Então, todas as casas são ensolaradas. Ou melhor, todas as casas são iguais quando os dias são bons. Perceba que Jesus está aqui propondo um teste. Ele está dizendo que, independente do lugar da areia ou da rocha onde essas casas foram construídas, o que Jesus está dizendo é que quando a chuva desce, é que vai provar a veracidade da construção. É quando vem a tempestade, é quando a luta chega, é quando o problema aparece. É nesse momento que a questão é testada. Eu estava em casa esses dias, fazendo uma tarefa com Jaqueline. Estávamos colocando um armário na parede e enquanto eu estava fazendo aquilo, ela dizia assim, filha, não se preocupa tanto, porque isso aí não vai levar tanto peso. Quando ela falou isso, aí eu parecia, né? E a gente que prega qualquer coisa, a gente quer fazer de ideia. Eu estava pensando no sermão de hoje. E aí eu fiquei pensando, eu falei aquela frase de eu não vou botar tanto peso, que eu já estava ali enchendo de parafuso o armário. E aí eu fiquei pensando, de fato, o que importa, na verdade, o teste para aquilo que eu fiz, para o meu trabalho, que eu passei o dia inteiro trabalhando, era se ele aguentaria o peso que estava proposto. É justamente isso que eu queria levar você a pensar hoje. É que a luta, a prova, as agrúrias, as dificuldades que a gente enfrenta na vida, existem para pôr à prova a nossa construção. Existem para pôr à prova se nós de fato colocamos e construímos a nossa casa no melhor lugar. Pensando nisso,
Eu queria que você olhasse novamente para o verso de número 24. E o verso de número 26, quando Jesus vai dizer que tem um homem que constrói a casa sobre a rocha, e um outro que constrói a casa sobre areia. A primeira coisa que eu queria dizer a você é que esse texto apresenta para nós aquilo que eu vou chamar de crise do fundamento. Há uma preocupação vigente aqui. Jesus estabelece que o homem que pratica é igual àquele que constrói na rocha. O homem que não pratica é igual àquele que constrói na areia. Ou seja, o que é fundamental aqui? O fundamento, o que está estabelecido por Jesus como questão que nós precisamos nos atentar, é o lugar aonde nós estamos construindo a nossa casa. Nós vivemos excessivamente preocupados com as coisas, preocupado com os detalhes, preocupado com a cor da tinta, preocupado com o blindex, preocupado com o tipo do tijolo, preocupado se vai ser porcelanato ou um outro tipo de piso, se o cimento vai ser o CP3 ou o CP2. A gente fica preocupado com tudo isso, mas a primeira e a mais importante preocupação ao construir a casa é o lugar aonde a gente constrói. É um lugar. E às vezes a busca pela aparência nos distrai e a gente esquece. Quantos de nós construindo castelo no lugar de areia? Quantos de nós que estamos construindo casas lindas em rios secos que logo, logo vão voltar a ter água? O que Jesus está chamando a atenção da gente é para que nós pudéssemos então perceber aonde a nossa casa está construída. Porque quando a chuva desce, não importa se a gente tem um cômodo 4x4 ou uma casa com 15 quartos. Se o lugar não for melhor, se o lugar for um lugar de deslizamento, se o lugar não for apropriado, a casa vai cair. A casa vai desabar. Ou seja, Jesus está aqui chamando a gente a pensar o seguinte: que quando nós formos construir a nossa casa, a nossa família, a nossa história, a nossa estrutura, nós não temos que estabelecer, nem sobretudo pensar que há possibilidade de dois fundamentos. Só existe um fundamento. E esse fundamento é Cristo. Só existe um lugar para se edificar a sua casa. E esse lugar é Cristo. O santo apóstolo, na sua inspiração, ele disse: podem usar a palha, pode usar o fogo, pode usar o ouro e a prata ou qualquer metal, mas não troque o fundamento. Não tire aquilo que mantém a casa de pé. O grande problema das nossas crises é porque a gente está mexendo onde não é para mexer. É porque a gente está abrindo mão daquilo que não é para abrir. O altar está sendo negligenciado em casa. O lugar que sustenta tudo está sendo abandonado. E aí Jesus está chamando a nossa atenção para dizer o seguinte: o lugar aonde a sua casa é construída determina a durabilidade dela. Aonde é que você construiu a sua casa? Qual é o lugar? Qual é o lugar? Essa é a pergunta. O investimento na aparência e na estrutura, no sentido daquilo que vai se erguer, isso aí é secundário. Primeiro é, o terreno é apropriado. O que tinha aqui? Esse terreno era o quê? Era mangue. E se for mangue, você sabe que sapata você não vai encontrar solo fixo. Aí vai ter que construir ali um outro tipo de estrutura. Esse terreno está onde? E quando a chuva chegar? As nossas relações estão fragilizadas, em plena dificuldade, e às vezes o que está faltando é justamente ali. O grande problema está justamente no lugar onde a gente construiu.
E eu vou dizer para você uma coisa, querido. O diabo, ele na sua estratégia de destruir a nossa casa, ele muitas vezes não quer arrancar Jesus do lugar. Por exemplo, quando você faz uma análise da carta de Paulo aos Colossenses, você percebe que o diabo não propõe que os irmãos em Colosso tirassem Cristo. O que o diabo faz é acrescentar a Cristo algumas outras coisas. A proposta é, tudo bem, mantenha Cristo, mas cultue os anjos. Tudo bem, mantenha Cristo, mas olha aí os videntes. Tudo bem, mantenha Cristo, mas, não tem problema de vocês ouvirem outras coisas. Ou seja, a estratégia do inferno em relação ao fundamento que é Cristo é acrescentar coisas para poder trazer fraqueza para a sua estrutura. É dividir o lugar da fundação com outras coisas além de Cristo. A sua tarefa essa noite, tendo a intenção de construir famílias saudáveis nesse tempo presente, é declarar como quem acredita que Cristo é o único fundamento da nossa casa. Não há outro fundamento. Não há outro lugar. Segunda coisa, Jesus também, nesse texto, nos chama, no olhar aí para o versículo de número 26, e eu vou explorar a ideia da areia aqui, do homem insensato, para falar de duas coisas. A gente sai da crise do fundamento e passa para superficialidade e aparência. Alguns comentaristas vão dizer que a escolha por esses lugares que aparentemente tinha uma boa vista, que tinha ali a presença do sol, que lugares maravilhosos, mas eram rios. Rios que por conta daquele momento estava seco, que aparentemente parecia o melhor lugar. A questão que Jesus estabelece quando aponta a areia é o lugar da superficialidade, é o lugar da aparência. E nós estamos vivendo um tempo socialmente em que cada vez mais as nossas relações e ações são superficiais. A gente está cada vez mais preocupado com a aparência. A aparência importa muito mais do que qualquer outra coisa. Nós nos ocupamos o tempo todo e olharmos apenas o advento das redes sociais e o que se constrói ali, o que se vive na realidade. Nós não estamos aprofundando as nossas relações. Filhos que cada vez mais não conhecem os seus pais. E pais, e minha gente, vive um momento onde os relacionamentos de marido e mulher são superficiais. Não há um conhecimento profundo. Porque falta relacionamento. E como falta relacionamento, se a gente está falando de família, a expressão relacionamento, eu amo ela, porque ela fala de relar. Eu gosto dessa definição. Relacionamento tem a ver com relar, e relar para que você adquira daquela pessoa que você se relaciona característica a ponto de alguém, quando olhar para ela, ver você, e ao contrário. Não tem como a gente pensar em família pensando apenas nas relações que não passam da superfície. Os filhos não confiam, não conseguem contar segredos, não se abrem, os maridos não se abrem, as mulheres não se abrem, não há diálogo suficiente para isso. Há cada vez mais construções de quartos secretos em nossas casas, inacessíveis pelos membros da família. A cada vez mais a gente olha e até vem um marido, vem uma esposa, um filho, mas quem conhece, ou melhor, quem mora na casa sabe o distanciamento que há. A
a saúde da nossa casa depende da coragem que a gente tem para abrir e quebrar a barreira da superficialidade e ir em direção a um relacionamento profundo. Jesus mostrou isso ao estar conosco, porque ele disse: eu não vos chamo servos, porque o servo nada sabe o que faz o Senhor, mas a minha intenção aqui com vocês é vos chamar de amigos, porque eu quero relacionamento, eu quero proximidade, eu quero estar com você. E a superficialidade e a aparência gera nas nossas relações fragilidade, gera nas nossas relações falta de consistência. Tem um livro que eu sou apaixonado por ele, que é o livro do Rubens Amoresi, e acabou. Rubens Amoresi, quando está tratando da sociedade, ele faz uma relação muito interessante. Os mais antigos vão lembrar disso. Antigamente, e até hoje, aqueles que ainda têm, que têm seus cabelos brancos, carregam no bolso o lenço. A garotada não sabe muito bem, né? Mas antigamente, os mais antigos que eram mais novos sabiam que todo homem tinha que ter um lenço. E o lenço era de pano, não era? E o lenço hoje é de papel. Quando o Amoresi fala sobre essa relação do lenço de papel para o lenço de pano, essa mudança. Inclusive, a gente também vê isso quando o copo descartável surge. Eu sei de todas as outras questões que estão em torno disso. Mas essa alteração também está dizendo alguma coisa no campo social, porque as nossas relações foi se tornando cada vez mais descartável. À medida que nós substituímos o lenço de pano para o lenço de papel, a sociedade estava dizendo alguma coisa. Ela estava fazendo uma mudança, uma alteração de sentido. Quando o Rubens Amoresi trata sobre isso, é disso que eu trago para o meu sermão, porque é justamente isso que Jesus está salientando quando ele fala da casa na areia. Ele está dizendo que a nossa fragilidade relacional se ocupa de que cada vez mais a sociedade que estamos é uma sociedade que vibra e celebra as relações descartáveis. A gente tem validade para tudo. A gente tem teste para tudo. É isso que está acontecendo aqui. E a gente precisa, para construir família saudável, a gente precisa romper. A gente precisa romper com as nossas relações que estão na superfície. E, em nome de Jesus, não ceder à ditadura da aparência. Uma terceira coisa que eu queria dizer a você ainda é que, se você olhar o versículo de número 25 e 27, você vai ver Jesus usando as mesmas expressões. E desceu a chuva. E veio o vento. E desceu a chuva e veio o vento. Sabe de uma coisa? A tempestade põe a nossa construção à prova. As dificuldades que você e eu enfrentamos vai dizer quem nós somos. E eu posso afirmar a você, à luz da Bíblia Sagrada, que a fé cristã tem a prova como caminho balizador para a veracidade da própria fé. Não tem como ser cristão sem encarar a prova com esse caminho. Eu até costumo dizer que se você tem problemas com a ideia do sofrimento, da luta, da dificuldade, da aflição, você está no lugar errado, porque a fé cristã fala disso. A ideia que os cristãos do primeiro século tinham de sofrimento era tão fantástica, mas ao mesmo tempo paradoxal, que os caras chamavam aquilo que eles viviam de
aperfeiçoamento. Os caras estavam sendo abertos ao meio, perdendo cabeça. E o santo apóstolo Pedro vai dizer: olha, se vocês têm sofrido com Cristo, alegrai-vos por ser participante do sofrimento do nosso Senhor. O apóstolo Tiago vai dizer: vocês no sofrimento têm sido aperfeiçoados com Cristo. Ei! A tempestade vai ser sempre o fator crucial para basilar a sua construção. E é isso que acontece. A crise revela quem nós realmente somos. Tanto no latim quanto no grego, a ideia de crise é de oportunidade. É de possibilidade. E sabe de uma coisa? Um texto que eu acabei de ler há pouco tempo me fez refletir que em tempo de chuva e tempestade tem uma coisa que ajuda muito a gente a encarar, é mudar o olhar. É entender, e aí eu vou liberar isso aqui como palavra profética para a tua casa. É mudar o olhar, de repente é só isso que você está precisando, mudar a maneira de enxergar. É parar de ser tão viciado na falta. A gente é viciado na falta. Quando a gente identifica que faltou alguma coisa, uma coisa trivial, faltou açúcar, a gente começa a disparar. Falta açúcar, falta arroz, falta feijão, falta isso, falta isso. A gente ama a falta. A gente precisa ter obsessão pelo avanço. Porque a crise não é só a afirmação da falta. A crise também é a afirmação que o tempo de avançar chegou. O desafio não é só a angústia de ter um homem grande gritando como era o gigante em Israel, mas o desafio também diz o seguinte: possibilidade de avançar. Possibilidade de crescer, possibilidade de conquistar, possibilidade de ir adiante, possibilidade de ir à frente. A tempestade faz isso com você. Porque se não chover, você nunca vai consertar o telhado. Se não chover, você não vai se esforçar para fazer a cobertura que já está para rolar há muito tempo. É quando chove que a goteira aparece, que a rachadura aparece, que a infiltração aparece. E aí você diz: a gente precisa fazer uma reforma aqui. A gente precisa mudar isso aqui. A gente precisa alterar isso aqui. Sai desse lugar de vitimismo. Sai desse lugar onde você está dizendo: ó céu, ó vida, ó azar. E passe a ver esse cenário de caos como possibilidade. Como possibilidade. Irmão, o caos é uma coisa que nós já estamos acostumados. Como assim, pastor? É só a gente olhar para Gênesis. O nosso Deus é especialista em colocar o caos em ordem. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí depois começa o caos. E a terra era sem forma aí? Vazia, caos. E o que Deus fez? Sentou e chorou? O que Deus fez? Botou a mão na cabeça e disse: ai de mim, o que eu farei com esse universo tão grande? Não, ele disse: haja, haja. A luz apagou, haja luz, haja. Cadê? Haja, 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 haja. Ei, de repente você está aqui hoje, você que está me ouvindo, e você chegou aqui dizendo: a minha casa está um caos. A minha casa está arrebentada, a minha casa está quebrada, a minha casa, eu não sei mais como é que eu vou fazer lá. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Haja, diga para o teu caos, haja. Diga para o teu caos, seja de novo, aconteça novamente. Leve para o teu caos a palavra rema da criação, porque o Deus que cria não parou e não está engessado. A tempestade põe a nossa construção à prova. A gente precisa
entender isso. Esse tempo louco que a gente está vivendo, complexo, é um tempo de desafio. E eu concluo propondo para você a última coisa, que é justamente o que está no versículo 28 e 29. Uma vida que encarna o discurso. Qual é o grande desafio disso aqui? A gente está aqui no primeiro final de semana, mas qual é a grande expectativa do pastor Eliseu? É que tudo que você colher aqui de informação vire realidade na sua casa. Você faça disso um ponto de partida para trocar, para agir, para firmar. Eu gosto dessa expressão, porque Mateus diz isso e os outros evangelistas também dizem isso. Porque eles vão dizer, todo mundo percebeu que a doutrina de Jesus era diferente. E por quê? Por que eles dizem, você ensina diferente? Você ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas. Qual é a diferença? A ideia aqui de autoridade tem a ver com encarnação, no sentido de que eles estão dizendo, a palavra na tua boca, ela faz sentido porque ela se cumpre na sua maneira de viver. Os escribas são repetidores da lei. Eles só dizem. Eles só falam. E o Senhor não. Quando o Senhor fala, parece que a palavra cria forma. Quando o Senhor fala, parece que a palavra cria vida. E a gente consegue vê-la encarnada. Qual é o convite para nós? É para essa vida. A prática é o diferencial em meio a tantas palavras. A prática é o sentido. A palavra amor, respeito e perdão são palavras que só têm sentido na prática. E peço aqui licença para citar um padre, Padre Fábio de Mello. Ele dá uma das maiores definições para mim acerca do amor, quando ele diz que o amor se prova na inutilidade. Porque o grande problema, e Bauman já dizia isso, o grande problema está nisso, as nossas relações ficaram utilitárias excessivamente. A gente sempre se estabelece com o outro porque a gente quer alguma coisa. E de ruim, é claro que toda a relação é de interesse. Mas isso não é o centro, não é a base, meu amigo Eliseu. E o amor se estabelece na utilidade. É quando eu não posso dar aquilo que eu espero. Ou melhor, é quando eu não posso ter aquilo que eu espero de quem eu me relaciono. É nessa hora que o amor faz toda a diferença. O maior exemplo disso é a própria velhice. O maior exemplo disso são os casais que estão já velhinhos juntos. Que de repente não têm mais a mesma força da juventude, não correm mais do mesmo jeito, não fazem as mesmas coisas com a mesma rapidez, não é tão ágil na cozinha, não é tão ágil no quintal, não tem tanta habilidade assim. E o que restou? A força foi embora, o vigor foi embora, foi muita coisa embora. E o que restou? O amor. E é a hora de ficar, porque o amor se prova fazendo. Construir famílias saudáveis implica entender que Jesus é a nossa única rocha segura. Construir famílias saudáveis implica entender que Jesus é aquele que sustenta a nossa casa em tempos de temporal. Construir famílias saudáveis é compreender que Jesus nos convida a relacionamentos profundos. Mais do que isso, construir famílias saudáveis é ter sempre na mente e no coração que só há sentido na fé, só há sentido nas relações, quando as nossas ações copiem as nossas palavras. Aí alguém vai dizer, ele fala como quem tem autoridade.
E eu quero, em nome de Jesus, orar com você. Orar para que o eterno Deus, na sua grandeza, ajude a gente. Ajude a gente a vencer, se estabelecer. Em nome de Jesus, queridos. O mundo está esperando que as nossas casas sejam saudáveis, para que a nossa saúde contagie a casa deles. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que a Tua misericórdia e o Teu poder santo possa nos ajudar. Ó Deus, que aquilo que a gente precisa é que o Senhor nos ajude a construir, a permanecer firmado em Ti, agarrados ao Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor tem dito, e tem falado, e tem proposto para nós, possa encarnar em nós, a ponto que aqueles que estão ao nosso lado declarem que a Tua palavra é verdade na nossa vida. Abençoa as nossas famílias. Abençoa as nossas casas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.